Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre a fermentação no nosso dia a dia. E ao final dessa aula, a gente tem ainda um experimento a fim de comprovar como a fermentação está presente no nosso cotidiano. Bem, a fermentação ela é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. O processo de fermentação ele ocorre na ausência do oxigênio. Esse processo, ele não apresenta uma cadeia receptora de elétrons, como acontece em outros processos, como na respiração, por exemplo. O processo de fermentação, ele é bastante utilizado por nós seres humanos, principalmente a fim de obter vantagem na produção de alimentos e medicamentos. A fermentação é um processo na qual a matéria orgânica ela é parcialmente degradada e a energia química nela armazenada é liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP, que ficarão armazenadas para serem utilizadas posteriormente em diversas reações do organismo. Esse processo ele é realizado principalmente por algumas espécies de fungos, bactérias e alguns protistas, bem como ainda pode ocorrer, em alguns tecidos animais e vegetais. A fermentação é um processo que ocorre na ausência de oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbio. E o seu sabor energético ele vai ser menor do que processos aeróbios. A fermentação ela é um processo que vem sendo utilizado há milhares de anos por nós seres humanos. Mesmo que antigamente a gente ainda não tivesse a noção do que é esse processo e de como ele ocorre. Então, a gente já vem fazendo proveito desse processo de fermentação desde a antiguidade para a fabricação de bebidas, de alimentos. E, atualmente, a fermentação ela é bastante utilizada na produção de alimentos. E aí, a gente pode destacar, por exemplo, a fermentação lática, que é utilizada na produção de iogurtes e queijos, como também a fermentação alcoólica, bastante utilizada na fabricação de pães e ainda de vinhos e cerveja, de bebidas. A gente ainda tem aí a fermentação para a produção de alguns outros produtos, como, por exemplo, a fabricação de medicamentos, como os antibióticos, por exemplo, entre outros produtos, como o etanol, que é um combustível, ou o acetona, que é um solvente. Mediante o produto final, a fermentação ela pode ser classificada de diversas formas. E aí, a gente tem, esses organismos que fazem o processo de fermentação e a indústria acaba utilizando para tirar proveito, principalmente para acelerar alguns processos de produção. A fermentação, ela é uma fase importantíssima na produção do pão, por exemplo, pois é ela que vai possibilitar que a massa cresça. A farinha do pão, ela produz um amido, que é formado por moléculas de glicose, ou seja, por moléculas de açúcar, que é um açúcar, a glicose. Então, algumas bactérias e leveduras, como no caso do fermento biológico, elas conseguem quebrar as ligações entre essas moléculas de glicose e passam a se alimentar dali, proporcionando o crescimento da massa. E esse crescimento da massa, ele vai ocorrer graças à produção de álcool etílico e à liberação de gás carbônico. E aí a gente tem agora um experimento bem simples que a gente vai utilizar para comprovar que o processo de fermentação libera gás carbônico. Então, pessoal, nesse experimento a gente vai utilizar água morna, açúcar, fermento biológico. O fermento biológico, ele é composto de leveduras, ou seja, ele é um fungo.
E esses fungos, eles precisam de umidade e calor para sobreviverem, pois na natureza eles precisam dessas duas condições para poder realizar suas atividades. Então, por isso que a gente vai utilizar aqui a água morna, o açúcar, que vai servir de alimento, um balão, uma colher para nos auxiliar e uma garrafa plástica. Bem, quando acontece o processo de fermentação, vai ocorrer a liberação de gás carbônico e também a produção de espuma. Então, através desse experimento, a gente vai provar que acontece essa liberação de gás carbônico, fazendo com que o nosso balão se encha de ar. Então, o procedimento é bem simples. A gente vai colocar o fermento biológico e o açúcar na garrafa. Pronto, aqui na garrafa eu já adicionei o fermento biológico e o açúcar. Agora eu vou dar uma misturada. Após misturar o fermento biológico e o açúcar, eu vou adicionar a água morna. Lembrando que ela não pode estar fervendo, que é para não matar as nossas leveduras. Pronto, após adicionar o fermento, o açúcar e a água morna, eu vou colocar o balão na boca da garrafa e aguardar que a nossa reação de fermentação ocorra. E aqui, pessoal, 5 minutinhos depois, está acontecendo o processo de fermentação e a liberação de gás carbônico, fazendo com que a nossa bexiga fique cheia de ar. E se vocês prestarem bem atenção, a gente também tem aqui a formação de espuma. Por isso que as leveduras também são muito utilizadas na fabricação de bebidas como a cerveja, espumantes. E são bebidas que quando você coloca no copo, você percebe a formação de espumas. Então esse foi o nosso experimento para comprovar que o processo de fermentação alcoólica produz gás carbônico.